Olá, pessoal. Eu sou a professora Elida Bogea, professora de Biologia, tá? E eu tô aqui junto com vocês, aqui para a gente embarcar nesse projeto do Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, né? Para a gente aqui ter aulas aqui, né? Aulas de um cursinho preparatório para o exame do Enem e do PAS da UEMA, né? Então, vamos discutir aqui questões de biologia, questões que já estiveram nesses exames. A gente vai começar falando de questões do PAS, né? Questões que já estiveram nas provas de biologia do PAS. A gente vai conversar sobre os detalhes dessas questões e eu espero que vocês aproveitem as informações e estudem. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos nessa primeira questão aqui do PAS 2023. Então, tem uma coisa que está fresquinha aqui, foi ontem, né? Então, a questão começa assim: leia o texto, observe a imagem para responder a questão, né? Então, nós temos ali a imagem de uma pesquisadora e nós vamos entender quem é ela. A representação do DNA é uma das imagens mais conhecidas produzidas pela ciência do século XX. A descoberta da estrutura da molécula ocorreu em 1953, em boa parte graças ao trabalho da biofísica Rosalind Franklin, que usou a técnica de difração de raio-x para obter a imagem. A história ficou conhecida quando Francis Crick e James Watson utilizaram os dados de Rosalind, sem o conhecimento e aprovação dela. E escreveram um artigo pioneiro em 1953 sobre a estrutura da molécula do DNA, publicado na revista Nature, revelando-se em mais um dos casos de invisibilidade feminina na ciência. O DNA tem função de armazenamento do material genético nas células dos seres vivos e serve de molde para o RNA, o qual atua na produção de proteínas. Analise o quadro a seguir, que apresenta características das moléculas do DNA e do RNA. Então, vamos analisar, né, depois de saber como foi que se chegou, né, quem foram os protagonistas dessa descoberta de como é a estrutura do DNA. Então, a gente vai olhar esse quadro aqui e ver o que ele traz em termos de descrição dessa estrutura, para poder a gente responder em seguida a questão. Então, vamos lá. Características. Primeiro, a pentose, o açúcar que faz parte dessa estrutura da molécula de DNA, né? Da molécula de DNA, não. Da molécula dos ácidos nucleicos, né? Que são DNA e RNA. Então, vamos lá. A pentose. O quadro diz que a pentose, o açúcar da estrutura do DNA, é a desoxirribose. E fala que a pentose, ou o açúcar da estrutura do RNA, é a ribose. Então, veja que até pelos nomes de cada açúcar, né, há uma proximidade, ribose e desoxirribose. Mas esse desox, né, ele dá uma pista da diferença dessas moléculas, né? Enquanto ali eu tenho a molécula completa, vamos dizer assim, né? Não seria bem esse o termo, né? Vou mostrar aqui no quadro. No DNA, eu tenho a mesma molécula sem um oxigênio, né? Então, o ponto 1 do quadro está dizendo que, enquanto o RNA tem na sua estrutura a ribose, o DNA, ele tem uma desoxirribose. Ou seja, ele perde esse oxigênio aqui, ó. Certo? Então, ali está tudo bem, nesse ponto 1. Para frente,
Bases nitrogenadas, DNA, ele diz assim, ó, as bases nitrogenadas do DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Isso aqui a gente conhece já desde o comecinho dos estudos da genética, lá, né, nas nossas aulas, nos primórdios das aulas sobre o DNA, a gente aprende que são essas as bases nitrogenadas do DNA. E do RNA tem a diferença de que o RNA mantém a adenina, mantém a guanina, mantém a citosina, porém não tem a timina. Em vez de timina, o RNA aparece com a uracila. Certinho aqui no ponto 2, aqui não tem nenhuma consideração a ser feita, tá? Ok. Vamos lá. Estrutura. O DNA, ó, 2 filamentos, 2 fitas, né? Também, esse conhecimento aqui já está mais do que consolidado, né? Aí, a pioneira aí de trazer esse conhecimento foi a Rosalind Franklin. E o RNA, um único filamento, né? O RNA tem um único filamento, com as informações aqui. Então, aqui também nós estamos ok. Síntese. Como é que essas moléculas, qual é o processo em que essas moléculas são produzidas, né? São sintetizadas? Transcrição para o DNA e para o RNA, autorreplicação. Transcrição do DNA, bom, a gente, lá também nos primórdios do estudo da genética, a gente, na verdade, até da citologia, né? A gente aprende que o DNA, ele tem a informação genética dos seres e essa informação ela precisa ser transcrita e traduzida. Então, a transcrição é o começo da saída dessa informação guardada aqui, né? Que vai virar o quê? O RNA mensageiro. Né? Então, eu tiro a informação daqui a partir de um processo chamado transcrição, né, que vai, no final desse processo, resultar em uma proteína. Então, transcrição, tradução, né, que aí lá na ponta a gente tem o RNA tradutor, tudo isso levando à formação de uma proteína. Então, não é a transcrição que leva à síntese do DNA, não é. Né? Então, aqui a gente já tem um equívoco. E a autorreplicação também não seria, né, a forma de se produzir o RNA. Né? Localização do DNA. O quadro está dizendo assim, o DNA pode ser encontrado no núcleo celular e no citoplasma. No núcleo, ok? Citoplasma, ok? Se a gente considera, por exemplo, que a mitocôndria é uma organela que está lá no citoplasma e que contém DNA. Então, tudo bem. Porém, o RNA, ele não está no núcleo celular. Ele não mora lá no núcleo celular como mora o DNA, né? Então, o RNA, ele desenvolve a função dele lá no citoplasma. Né? Então, considerando esse quadro, a gente sinalizou ok. Para as pentoses, estava tudo ok. Para as bases nitrogenadas, para a estrutura, foi descrito certinho. Porém, no que diz respeito à síntese e localização, né, já tem aqui problemas, né? A gente já encontrou problemas nessa descrição. Portanto, cadê aqui meu passador? Portanto, quando a questão pergunta, está correta a caracterização indicada apenas em? Então, a gente viu que era 1, 2, 3, né? Ou seja, opção E, né? Letra E, é que traz as alternativas aqui corretas, né? É que é a alternativa correta.
Então, a gente já pode, né, uma vez aqui superada a questão 1, a gente já pode iniciar aqui a questão 2, né, também recente, do PAS de 2022, que fala o seguinte: para responder a questão, leia o texto a seguir, que trata do período de defeso no Maranhão. O período de defeso dos camarões, rosa, branco e sete barbas, no Maranhão, tem início em janeiro. O defeso visa proteger os camarões jovens para garantir sua reprodução. A pesca de camarão está proibida de 1º de janeiro a 31 de maio no estado. Certo? Isso está relativo ao ano em que a questão foi elaborada, né? O período de proteção da espécie foi anunciado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Programas Estratégicos, nesta terça-feira, dia 11. Então, nós estamos aqui em 2022, tá, gente? Por meio de nota técnica. Então, isso foi quando foi determinado aí o período de defeso. Segundo o IMESC, a pesca do camarão tem uma importância econômica, histórica, social e cultural no Brasil e é realizada em grande escala no litoral. Por isso, é necessário o período de defeso, o qual permite também que se mantenha a capacidade de autorrenovação do estoque como um todo. Então, não dá para pegar os camarões jovens e esperar que no futuro eu continue tendo camarão. Esses camarões jovens precisam poder se reproduzir, né? Quando estiverem no momento apropriado, reprodutivo. Considerando conhecimentos sobre o ecossistema de zonas costeiras, identifique como verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Então, a primeira afirmativa aqui, com respeito a essa zona costeira, diz o seguinte: a alta disponibilidade de nutrientes, minerais e orgânicos faz do mangue um local com baixa oxigenação. Sendo assim, plantas como a avicênia apresentam raízes com adaptações à respiração aérea, chamadas de escoras. Então, a avicênia, né, que é um tipo de mangue, está lá nesse ambiente de baixa oxigenação, um ambiente lodoso, um ambiente de muita matéria orgânica, precisa conseguir respirar nesse ambiente de baixa oxigenação, e aí essa espécie de mangue emite as suas estruturas especializadas para continuar, para conseguir, né, fazer essa respiração, essa captação de oxigênio, né? Mas essa estrutura não é chamada de escora. Isso não são escoras, são pneumatóforos, né? Pneumatóforo. Pneumo. Eu vou focar aqui no prefixo, porque na biologia os prefixos ajudam muito a resolver questões, né? Então, os pneumatóforos das avicênias, sim, são essas estruturas especializadas para essa adaptação à respiração nesse ambiente anóxico, né? Então, essa primeira afirmativa aqui, ela é equivocada, ela está falsa. A vegetação das zonas costeiras impede o avanço da erosão, formando uma zona de amortecimento de proteção da costa. Então, aquele emaranhado do manguezal, o ambiente, o substrato lodoso do manguezal, então todas essas características físicas, né, principalmente, servem como zona de amortecimento da dinâmica da maré. Porque se não fosse isso, se não fosse esse amortecedor, então a maré ia encontrar diretamente a costa, né, a zona costeira, e ia começar um processo de erosão, de cavar, de tirar todo o substrato da costa e puxar para dentro do mar, né? Então, essa zona de amortecimento que o manguezal faz é muito importante para proteger a costa. Por isso é que quando a gente começa a destruir o manguezal, a substituir o manguezal por construções,
A simplesmente retirar a vegetação de mangue, né, a gente está, então, promovendo esse impacto, né, de tirar assim, essa proteção, né, que o meio ambiente deu para essa zona costeira do litoral. Né? Então, aqui está correto, afirmativa 2, ok, certo? Afirmativa 3. Os ecossistemas aquáticos marinhos apresentam igual variação dos fatores abióticos quando comparados com ecossistemas terrestres. Ora, os ecossistemas aquáticos apresentam igual variação dos fatores abióticos quando comparados aos terrestres. Será? Vamos pegar o principal fator abiótico aí relacionado ao sistema aquático, a água. Será que a variação da água, né, no ambiente aquático é igual à variação da água no ambiente terrestre? Vamos pensar no ambiente marinho. Então, a água do ambiente marinho é uma água salina, é uma água que tem uma dinâmica, por exemplo, a própria maré, né? Então, ela passa 6 horas em alta, 6 horas ela recua, né? Então, tem uma variação aí de alagar, o ambiente fica alagado, o ambiente fica exposto, né? Pensando, inclusive, no próprio manguezal. Então, é uma relação de fator abiótico com esse ambiente muito diferente do que vai ter no ambiente terrestre. Né? Então, a relação da água com o ambiente terrestre, por exemplo, é pela chuva. Quando chove, mas muitas vezes está seco. Né? Então, e não tem aquela coisa cíclica necessariamente, né, diária, que o exemplo que eu dei, né, do ambiente marinho tem. Então, são coisas totalmente, são relações com fatores abióticos totalmente diferentes. Pensando nos ecossistemas aquáticos, pensando nos ecossistemas terrestres e como eles se relacionam ao fator abiótico, é completamente diferente, não tem como dizer que são iguais. Então, aqui, né, a afirmativa 3, falsa, tá? E na afirmativa 4, a proposição diz o seguinte: animais bentônicos são aqueles que vivem em contato com o substrato do fundo dos mares, né? Então, sim, nós temos animais planctônicos, nectônicos e bentônicos. Cada um diz respeito a uma localidade dentro, pensando na água, na coluna d'água, né? Nos corpos d'água. Cada um diz respeito a onde esses seres vão estar nessa coluna d'água. Então, os planctônicos, eles são mais flutuantes, eles ficam ali mais na superfície, né? Os nectônicos não, eles já exploram mais vamos dizer, o meio, a coluna d'água como um todo. E os bentônicos não, eles precisam de um substrato. Quando a proposição aqui, a afirmativa diz que são aqueles que vivem em contato com o substrato do fundo dos mares, não necessariamente é aquele fundo profundo, né? É o substrato, é o chão, né? Vamos dizer dessa forma. É o chão daquele corpo d'água. Então, se eu tenho um corpo d'água, né, que eu consigo olhar, vamos imaginar que a gente está olhando aqui o corte dele, né, a lateral, o perfil desse corpo d'água. Então, eu tenho aqueles animais que estão aqui flutuantes, né? Eu tenho animais capazes de se locomover, né, aqui, ó, na coluna d'água. E eu tenho animais que eles precisam, né, estar aqui, ó, relacionados ao substrato, né? Então, esses animais são os animais bentônicos, né? Eles muitas vezes eles se alimentam aqui nessa região, é onde eles conseguem se abrigar, né? Então, a relação todas desses seres vivos está aqui com o substrato. Então, a afirmativa 4 tá ok, né? Então, nenhum problema. Sendo assim, a opção que fica correta
se vocês lembram direitinho, eu tenho o quê? A1 foi falsa, A2 verdadeira, A3 falsa, A4 verdadeira. E isso significa que a alternativa correta é a letra B, certo? Tranquilo até aqui? Vamos para frente. Questão 3. PAS 2021. Estamos distanciando aí, né? No tempo, atrás. Ao final de 2019, o mundo foi surpreendido com o surgimento de uma nova doença, a chamada Covid-19, uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, potencialmente grave e com alta taxa de transmissão. Por isso, embora tenha surgido na China, na cidade de Wuhan, logo se espalhou pelos demais países e continentes, colocando o mundo num cenário pandêmico único e prolongado, jamais vivido em toda a história da humanidade. A extensão da pandemia por mais de 2 anos se dá em parte pela alta taxa de transmissão e pelas novas variantes Ômicron, Mu, Delta, Lambda e etc., que surgem especialmente em países populosos, como, por exemplo, o Brasil. Apesar de a pandemia já ter infectado quase 30 milhões e ter levado mais de 600 mil a óbito, então, lembra que essa questão aqui é de 2021, né? Só no Brasil, estudos apontam que 20% da população dos contaminados no mundo não manifestaram a doença, ou seja, tiveram-na de forma assintomática. Então, 20% da população contraiu o Covid, porém não manifestou, não teve aqueles sintomas, não foi para o hospital, né? Só estava com o vírus circulando no corpo. Em outras palavras, tais pessoas não chegarão a desenvolver a doença. No contexto ora vivenciado, ser assintomático para a Covid-19 pode ser algo, deu uma quebrinha aqui no texto, né? Pode ser algo vantajoso para a evolução, uma vez que as pessoas assintomáticas, no contexto ora vivenciado, ser assintomático para a Covid pode ser algo vantajoso para a evolução. E aí eu queria dar destaque para essa palavra, evolução. Uma vez que as pessoas assintomáticas, por que eu destaco a evolução? Porque eu quero que a evolução aqui, na verdade, no contexto da biologia, no contexto da vida, ela precisa ser pensada em termos de tempo passando, né? De gerações, passando informação para as próximas gerações, que passa informação para as próximas gerações. E isso está completamente relacionado com evolução de espécies, certo? Então, nesse contexto, ser assintomático pode ser algo vantajoso para a evolução, uma vez que pessoas assintomáticas são mais fortes diante da condição adversa da pandemia, com isso, tendo menos chances de reproduzir. Ora, se a pessoa que está portando a doença, né, está portando o vírus, ela não tem sintoma nenhum, ela continua como se nada tivesse acontecendo no organismo dela. Portanto, ela parece ser mais forte. Ela tem menos chances de se reproduzir? Não é o caso, né? Acho que quem tem menos chances de se reproduzir é quem ficou doente, quem foi para o hospital. Como é que essa pessoa se reproduz? Não tem como, né? Então, essa questão aqui de cara, ela está equivocada. A letra B, estão, né? Então, assim, pessoas assintomáticas estão mais aptas diante da condição adversa da pandemia, com isso, com mais chances de se reproduzir e deixar descendentes. Lembra o que foi que eu falei, chamando a atenção para a evolução, a coisa de passar informação para as próximas gerações. Como é que a gente passa informação para as próximas gerações? É por meio dos descendentes. Então, a pessoa está apta diante da condição adversa, né? Ela
tá bem, tá lá com a doença, mas tá bem. Com isso, ela tem mais chance de se reproduzir e de deixar descendentes com essa informação genética, né, essa informação boa de que ela tem a sua resistência para a doença, né? Então, essa B aqui tá quentíssima. A letra C, então, diz que essas pessoas assintomáticas são menos aptas diante da condição adversa, não precisa nem continuar. Pelo contrário, né? Então, C tá fora. D, estão mais fortes e aptas diante da condição adversa da pandemia, por isso terão chances de se reproduzir. Tá certo a D, mas não fala da coisa da perpetuação, da transmissão, da geração. Não falando da geração, já fica, né, aquém da letra B lá, que se preocupou com isso. A gente está falando de evolução. Então, são menos fortes diante da condição adversa? Então, vamos esquecer e vamos já aqui ver o que a gente já sabia, que a letra B é a alternativa correta. Tá ok? Questão 4. Também Paz 2021, durante aproximadamente 400 anos de colonização do continente americano, a produção de açúcar foi a principal e mais rentável atividade agroindustrial. Havia milhares de engenhos espalhados pelas colônias portuguesas, dentre as quais o Brasil, visto com condições favoráveis para o cultivo da planta, né? Então, tinha cultivo tudo quanto é lugar, o Brasil, que estava favorável para cultivar a cana, entrou nesse circuito. A cana produzida aqui era cultivada em monocultura, em grande escala, e tinha o escravismo como base das relações sociais de produção. Os escravos, primeiramente indígenas e posteriormente africanos, cultivavam, cortavam e levavam a cana ao engenho, onde ela era moída e o caldo era fervido, até formar uma garapa. Você vê que a questão faz toda uma contextualização. Mas aí, lá no finalzinho, é que ela entra, né, no mérito, para ser cristalizada e dar origem aos torrões de açúcar, sacarose. Pronto, chegamos onde realmente importava, né, em termos do questionamento a seguir. Sacarose exportados para a Europa. A classificação da formação a partir da condensação dos glicídios dos torrões de açúcar produzido aqui desde o Brasil colônia e a sua respectiva justificativa estão contempladas na seguinte opção. Então, olha só, o que é importante a gente saber? Ó, ele está falando de açúcar, está falando de sacarose. Então, a gente precisa ter o conhecimento anterior do que é essa condensação, de onde ela parte, né, para chegar na sacarose. Então, se eu vou condensar, eu vou juntar coisas. Que coisas? Eu vou juntar monômeros, eu vou juntar unidades. Então, eu preciso saber, isso aqui é importante, cai muito em prova, tá, de vestibular, do Enem. Eu preciso saber quem são essas estrelas, né, no caso do açúcar, quem são as estrelas em termos de monômero, em termos de unidade. Então, eu tenho aqui, vou escrever aqui rapidinho. Dizer aqui para vocês quem são essas estrelas: glicose, famosinha, frutose e galactose. Galactose. Aí, ó, a natureza sai brincando, juntando, ó, glicose com frutose, certo? Glicose com galactose, junta os monômeros e vai fazendo polímeros. E aí a gente vai tendo moléculas, outras moléculas com as suas respectivas funções, tá? E aí o que acontece, minha gente? Aqui, ó, na justificativa, né, a gente tem que ter consistência com essas junções, certo? A maltose é um disacarídeo formado pelas pentoses solúveis em água. Botou a maltose aqui. A maltose é um disacarídeo. Vamos para a próxima? Vamos ver aqui. A frutose, maltose e frutose. Ele juntou aqui um disacarídeo com um monossacarídeo, né? Pelas pentoses solúveis em água. Vamos para a letra B aqui, ó.
Glicose e maltose. Glicose disacarídeo formado por uma hexose e uma pentose. Hexose e pentose. Hexose e pentose é aquele pessoal lá do DNA, né? E do RNA. Que é a ribose, a desoxirribose, né? Então, isso aqui também não está muito condizente aqui. Frutose e lactose. Lactose também já é um disacarídeo. A lactose, ela junta a glicose com a galactose. Polissacarídeo formado por monossacarídeos solúveis em água. Glicose e frutose, tá? Glicose e frutose é o que vai... Isso aqui, gente, vocês têm que estudar essas junções, esses monômeros, tá? A glicose e a frutose é que juntas vão formar a sacarose da pergunta, tá bom? Então, e lactose e maltose. Lactose e maltose, eu junto galactose com frutose para poder dar uma lactose. Então, também não leva a sacarose. O que a gente está procurando aqui? É o que leva a sacarose. E eu já contei aqui para vocês, glicose com frutose, certo? Glicose e frutose são os disacarídeos formados pela ligação glicosídica entre dois monossacarídeos, tá bom? Então, gente, a gente encerra por aqui, tá? Vamos continuar em seguida, em outro momento, né? Estuda essas questões, revisem, tá bom? E é isso. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigada.